Olá, sejam todos bem-vindos ao Dicas de Livros da Cami. Hoje eu vou trazer para vocês a resenha de um livro que eu particularmente sou muito fã e eu espero que vocês também gostem. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreve, deixa aquele like para ajudar o canal e ative o sininho de notificação que é para não perder nenhum dos vídeos, ok? Então vamos lá. Eu vou trazer para vocês hoje A Batalha do Apocalipse, da Queda dos Anjos ao Crepúsculo do Mundo, escrita por Edward Sporn e lançado pela editora Verus em 2010. Esse livro, ele traz para nós... Como é que eu posso dizer assim, ó? O Edward Sporn, ele explorou um assunto que é polêmico, porque é um assunto relacionado à Bíblia, mas é uma leitura como se fosse uma visão bíblica da visão dos anjos, né? Então ele é um livro assim, que ele é muito bem intercalado, ele é muito bem costurado em todas as suas narrativas, e ele inicia-se com o início de tudo, o primeiro dia, vamos dizer assim. E quando não existia nada, existia Deus e uma outra deusa, vamos dizer assim, que chamava-se Terron, que seria como uma deusa das trevas, então seria tipo a luz e a escuridão. E para que ele pudesse dar sequência à criação que ele queria, ele teria que derrotar essa Terron, e para isso ele criou os 5 arcanjos. Juntos eles venceram essa batalha e Terron foi enviada para uma espécie de abismo, uma espécie de mundo paralelo, vamos dizer assim. E aí iniciou-se a criação de tudo que nós conhecemos hoje. Então já existiam os arcanjos, aí foi criado os anjos, eles foram divididos em castas, né? Então lá é muito bem explicadinho que, por exemplo, os querubins eram anjos guerreiros, anjos para luta mesmo. Aí tinha os Ishins, que eram anjos mais ligados à arte da natureza, assim, vamos dizer, né, dos tempos, assim, um governava o fogo, o outro governava, né, os elementais. E aí também tinha aqueles que eram os mais politizados e assim por diante. E aí conta-se a história que Deus trabalhou até o 6º dia, ou Yahvé, como é dito no livro, e no 7º dia ele resolveu descansar. E ele deixou Miguel para que tomasse conta de tudo que havia sido criado, né, e ao comando dos outros arcanjos e dos anjos também. Porém, Miguel, ele não gosta da humanidade, ele acha a humanidade uma criação tola, e por trás de tudo isso existe, na verdade, uma certa inveja, porque os anjos eles foram criados para que exercessem todos os comandos de Deus. Já a humanidade, nós temos o livre-arbítrio, que nos foi concedido através da alma que nós recebemos. Então, os anjos não possuem essa alma, automaticamente eles não possuem o livre-arbítrio. E aí Miguel começa uma caçada contra os humanos, então ele conta com a ajuda dos Ishins, né? Então, através de algumas catástrofes naturais, ele quer a eliminação dos humanos, porém nós somos uma raça firme, nós resistimos muito bem, e isso vai enfurecendo ele cada vez mais, então ele meio que vai ficando, parece que louco, assim, sabe? Não digo louco, mas assim, ele tá tão aficionado em cima da raça humana que ele começa a ter atitudes que não são aceitas nem mesmo pelos outros arcanjos, então isso acaba gerando uma separação dos anjos, né? E aí alguns dos arcanjos, e aí alguns anjos, né, que também não concordam e respeitam demais a vontade de Yahvé, eles se voltam contra Miguel, porém Miguel fica sabendo desse levante que está sendo preparado e expulsa esses anjos, mandando eles para a terra para que eles vivam entre nós. Dentre esses anjos, existe o personagem principal, que é Ablon, que é um dos anjos renegados, o único sobrevivente. Ele foi mandado para a Terra por volta de 4.000 anos atrás, então ele acompanha toda a nossa evolução, né? Então ele passa desde da Babilônia até por Jerusalém, na época do nascimento de Jesus, e a história é contada de uma forma assim, muito enriquecedora. Então você tem não só um livro maravilhoso de ler, mas também uma aula de história simplesmente demais. Edward Sporn, ele tem uma facilidade com as palavras, ele tem um conhecimento muito grande, até mesmo porque, como ele era filho de aviador, ele teve possibilidade de viajar por várias partes do mundo, e isso agregou muito conhecimento para ele, que faz com que seja refletido nesse livro. Então, Ablon passa a viver na Terra, porém o Apocalipse, o Armagedon, né, ou como outras culturas chamam, ele está se aproximando, e aí começa a haver uma certa disputa, vamos dizer assim, por Ablon, porque toda ajuda é bem-vinda, e Ablon é o primeiro general, ele é um querubim de casta maior, então ele é um lutador muito potente, e aí Rafael começa a cobiçá-lo, né, porque Miguel, ele acha que ele conseguirá vencer de uma forma sozinha, ou através daqueles poucos anjos que ficaram ao lado dele. E o livro vai transcorrendo nesse tudo, e aí Lúcifer também começa a cobiçar a vinda de Ablon pro lado dele, né, pra orla dele, porque após
a tentativa de levante desses anjos que ocasionou a expulsão deles. Houve o levante de Lúcifer, né? Que ele queria o poder de Miguel, porque ele não conseguia acreditar que Miguel tinha ficado no lugar de Deus. E aí Miguel também descobre, manda ele pro Sheol, que seria o inferno que nós conhecemos hoje. E lá ele vive com alguns outros anjos caídos, que se tornaram, na verdade, demônios, né? E aqui em Terra, então, a Blum passa por todas essas evoluções. Nessa hora, gente, eu acho que o Edward Sporn, ele poderia ter dado uma resumidinha ali, principalmente nas passagens que leva a Blum de um lado para outro, sabe? Mas, assim, é bem extensa. O livro também ele é feito de muito insights, porque como a Blum foi mandada há muito tempo pra cá, então ele começa a ter alguns insights de tudo que ele já viveu, e esses insights são longos, gente, o que levou muita gente a desistir da leitura, mas eu falo pra vocês, retornem o livro ou leiam, porque o livro vale muito a pena. No transcorrer disso tudo, ele conhece Shamira, que vai se tornar uma personagem também principal, isso mais pro final do livro. Nós vamos conseguir entender o porquê dela ser tão necessária e tão preciosa. E aí Miguel, ele continua dando, né, seguimento a esse plano dele de acabar com a raça humana, mas o apocalipse está chegando, e o que dizem é que quando o final dos tempos chegar, Deus irá acordar e ele irá punir todos aqueles que não foram de acordo com os preceitos ou os mandamentos dele. Gente, eu posso falar para vocês que assim, é um livro que vale muito a pena, ele traz uma conotação histórica muito grande, ele descreve os lugares muito bem, ele fala exatamente assim como eram, né, como são feitas as castas dos anjos, então você tem um aprendizado muito, muito grande. Ele fala de outros deuses, ele fala da forma como a mente humana ela pode criar determinados deuses, né? Então, assim, tem uma passagem de Ablon pela China, por exemplo, a China na época medieval, tudo, que ali nos contam de alguns demônios que ali viviam, que foram demônios criados pela própria mente humana por acreditarem que lá existiam. Então, é um livro que ele vai te prender do início ao fim. Acho que Sporn, ele explorou muito bem o lado histórico, o lado bíblico, com um olhar assim, um olhar preciso, sabe? Um olhar diferenciado, que traz para nós uma forma de nós revermos alguns conceitos que nós tínhamos e nos fazer a pergunta, e se, né? E aí, gente, no transcorrer disso tudo, a gente vai percebendo que Miguel quer se tornar Deus, até mesmo porque supostamente Deus estaria dormindo, mas nós vamos subentender que não, ao final de toda a criação, Deus ficou tão maravilhado com tudo aquilo que ele havia criado, que ele resolveu ascendência ao céu para que ele pudesse estar em todos os lugares, em todos os locais ao mesmo tempo, até mesmo dentro de nós. É aí que eu acredito, eu tenho essa crença comigo, de que Deus está dentro de nós somos o nosso próprio templo, e é por isso que eu acredito que independente do lugar que você faça uma prece, você faça uma oração, você vai estar presente perante a presença divina, né? Ou seja, toda essa energia. E aí, no final, é surpreendente, mas eu não vou dar spoiler pra vocês, porque eu quero muito que vocês leiam. Vai existir uma batalha, né? Que seria a tal batalha final, do qual a gente vai ficar vendo a hora de acabar aquele para saber o que realmente aconteceu, porque eu me surpreendi muito nessa hora. Confesso para vocês que nessa hora da batalha eu cheguei a chorar, porque eu achei que já era o fim de tudo, e aí pro final do livro há uma reviravolta inteira. E, gente, vale muito a pena. Eu quero que vocês leiam esse livro e conheçam os outros livros do Edward Sporn, que seria Os Filhos do Éden, que é uma trilogia lançada após a Batalha do Apocalipse, porém quando você chega no último livro, que é Herdeiro, Filhos do Éden, Paraíso Perdido, é o último livro do Edward Sporn, dessa trilogia, e lá, quando você chega naquele final, a impressão que dá é que te remete para que você leia novamente a Batalha do Apocalipse. Então, assim, ó, ele foi de uma genialidade nesse momento que eu falo para vocês. Quando o livro A Batalha do Éden, a Batalha do Apocalipse terminou, é aquele livro que você fala, não era para ter acabado esse livro, eu quero continuação, mas vale muito a pena. O livro é um pouco extenso, ele tem mais de 600 páginas, né? Como vocês podem ver, ó, ele é bem grande, né? Ó, ele é bem grande. Mas assim, ó, ele torna-se grande devido justamente a essas passagens que eu falei pra você, que são os deslocamentos que a Blum faz no decorrer de toda a sua história de 4.000 anos na Terra. E aí eu acho que poderia ter sido dado uma enxugadinha, mas de qualquer forma o livro continua maravilhoso. Ele é um livro extenso, mas compensa cada minuto que você lê aquelas páginas, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha resenha. Peço desculpas por alguns erros, mas é meu primeiro vídeo, eu estou estreando no canal, e eu peço que vocês se inscrevam pra me
me ajudar, deixa aquele like, deixa nos comentários pra mim se vocês já leram esse livro, se vocês já conheciam o Edward Sporn e se vocês leram, o que vocês acharam ou se vocês gostaram e pretendem ler. Porque o início dele começa de uma forma que eu gostaria muito de ler pra vocês. Não sei se o vídeo vai ficar muito cansativo, mas eu quero ler porque eu acho que foi esse enredo, na verdade, foi essa sinopse que me fez querer comprar o livro. Então eu vou ler só um pedacinho pra vocês, eu espero que vocês gostem. Ó, o livro inicia-se assim. Há muitos e muitos anos, há tantos anos quanto o número de estrelas do céu, o paraíso celeste foi palco de um terrível levante. Armados com espadas místicas e coragem divina, querubins leais a Yahvé travaram uma sangrenta batalha contra o arcanjo Miguel e os anjos que o seguiam. Deus, o Senhor Supremo de todas as coisas, continuava imerso no profundo sono em que cairá após ter concluído o trabalho da criação. Gente, essa sinopse, ela é muito maior, mas eu não vou ler pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas assim, ó, só por esse pedacinho eu acredito que vocês vão gostar. Se vocês querem que eu traga os outros 3 livros dele, deixa pra mim no comentário. Muito obrigada. Fui!